A minha convidada de hoje tem um bom gosto indiscutível. Ela é discreta e muito talentosa. Para mim, ela representa o quiet luxury da decoração. Através de seu trabalho, é explícito o amor que Marina tem pelo morar. Ela transforma casas em lares com alma que contam histórias em forma de poesia carregada de amor e significado. Marina, obrigada mais uma vez por me receber aqui na sua casa, para contar um pouco da sua relação com morar, que eu sei que tem um grande significado na sua vida. Eu conheço o seu trabalho há muito tempo, na verdade a gente já até morou no mesmo prédio sem se conhecer, né, há 30 anos atrás. Essa parte eu não sabia. E eu tenho uma admiração por tudo que você faz. Eu acho que, como colega de profissão, eu entendo quanta dedicação e sensibilidade você coloca nos seus projetos, porque eles realmente são únicos. E você transforma os lares com a cara de quem mora mesmo, né, na casa. E isso é um talento muito bonito e muito generoso seu. Bom, Ana, obrigada, uma delícia estar aqui conversando com você, foi uma surpresa esse nosso reencontro, talvez, né? Primeiro você abriu tua casa pra gente, né, naquela noite engraçada, uma turma que assiste filme para discutir, então obrigada a você primeiro, eu acho que tô te retribuindo aquela generosidade naquele dia. Amo o que faço, é mais forte do que eu, ocupa um espação dentro de mim. Sou uma mãe dedicada, sou mulher, esposa, é tudo, mas o fazer casas, fazer lares, acho que transcende muito, muito, muito. Principalmente no momento de vida que eu estou agora, minhas filhas cresceram, mais que nunca eu estou em busca do que fazer, para onde ir, o que pensar dessas casas. Então, eu sempre trago um presente para os meus convidados, afinal de contas você está nos recebendo aqui na sua casa. Que legal. Queria que você abrisse, para abrir é meio, eu vou abrir, te ajudar. Então, ótimo, obrigada. Opa, aqui, acho que vai sair aqui. Nossa, eu tô curiosa. Ai, que linda! Elas são velas. Lindo. Elas são feitas de maneira artesanal e sustentável. Que maravilha, que lindo. Obrigada. Obrigada. Para todo que delícia. Convidado que eu dou uma vela, eu imagino, né, o significado que tem para você. E a vela é um recurso que a gente usa na decoração. Para dar um clima, uma atmosfera, então eu queria que você... Onde vive essa história. Adorei, muito obrigada. Eu queria que quando você acendesse essa vela, fosse um momento de contemplação, ou um momento para criar memória com alguém que você gosta. Quando você me dá a vela, lindo presente, obrigada. Eu lembro muito de uma coisa que eu aprendi há não tanto tempo assim, que é aquela palavra, o hug, né, que é essa coisa escandinava que fala dos... Eu tenho falado muito dos pequenos prazeres, mas o Hug fala de pequenos rituais, do acender uma vela ao jantar, de colocar música, do toque, da mantinha certa no lugar certo. E quando eu descobri essa palavra, ela fala muito do que eu acho que as pessoas deviam fazer para si mesmas dentro das suas casas, dentro dos espaços que habitam. É verdade, é verdade. Mas a gente falou muito do seu trabalho, né? Você falou que ele ocupa um grande espaço dentro de você. Mas eu queria saber, assim, quem é a Marina, a mulher Marina. Eu acho que eu não posso falar da Marina sem falar de como eu fui criada, de onde eu venho. Né, minha família é de São Paulo, mas meus pais por trabalho fui parar em Campo Grande, morei lá até os 14 anos, fui criada de uma maneira muito solta, muito fazenda mesmo, bicho, de verdade, na roça de verdade. Isso faz muito parte, eu acho que a minha casa reflete um pouco isso. Muita gente chega aqui em casa e fala, nossa, não parece que eu estou em São Paulo.
esse excesso de verde, eu acho que a minha busca e eu acho que os pôres do sol me remete a essa minha vontade de sempre estar perto de luz. Então, essa casa, né, envidraçada com esse todo de verde, eu acho que faz parte disso. E comecei a trabalhar com decoração de uma maneira muito sem querer. Achei que fosse trabalhar em fazenda. Aos 18 anos, entrei numa faculdade de administração. Numa sexta-feira, numa conversa com um amigo, ele falou: minha mãe está precisando de uma assistente de decoração. Eu só queria trabalhar e ganhar dinheiro. Eu virei uma decoradeira, como eu falo. Fiz um pouquinho de escola pan-americana de arte. Falo pouquinho porque eu comecei a trabalhar e o trabalho passou por cima de mim. E me vi aos 19 fazendo o que faço até hoje, aos 49. Então são 30 anos de trabalho e nunca parei para pensar, você vai ser isso, você vai trabalhar com isso. Eu só fui fazendo e foi acontecendo e eu sou muito intuitiva, meu peito me mandava fazer tal coisa e eu fui seguindo esse caminho. Casei aos 25, nunca me esqueço, a gente está no gazebo da minha primeira casa à cor. Fazer foi uma loucura, porque quando você é convidado no começo da casa à cor, ou você tem o menor espaço, ou você tem o espaço mais difícil de fazer. O meu primeiro ano era um espaço dificílimo, eu tive que construir. Meu marido me ajudou na época para dar conta do recado. E então a gente está aqui nesse gazebo, que eu me apaixonei por essa casa porque ele estava guardado num terreno de um amigo. Eu falei, puxa, eu quero essa casa porque eu posso manter. Mudei para cá, eu já estava grávida, eu não sabia. Eu estava no final da reforma, eu descobri que eu estava grávida. E essa casa, então, ela realmente conta a minha trajetória, né, desses 21 anos de mudanças e de conceitos e de entendimento de trabalho mesmo, de que casa, de novo, o caminho da casa, né, que é o caminho da gente, das pessoas. Marina, eu achei tão bonito essa sua lembrança desse lugar, da sua primeira casa cor, que agora já devem fazer muitos anos. E essa casa, com certeza, passou por várias transformações. Vamos lá fora para ver esse jardim, você me contar um pouco? Essa história longa, vamos lá. Marina, então você descobriu que estava grávida no final da obra. Eu imagino que depois disso, há mais de 20 anos, muita coisa se transformou nessa casa. Eu queria que você contasse um pouco dessa transformação do uso, dos lugares e até de mudanças na casa conforme a mudança da vida. Bom, posso começar te contando que essa parte, onde estamos, nem fazia parte da casa. Essa pessegueira era o limite da casa. Aqui esse gramado, né, essa vontade de mais verde, a gente acabou comprando um pouquinho antes da pandemia e na pandemia eu acho que virou nosso hobby o processo de ocupação desse terreno. Mas essa casa ela foi muito importante para mim, ela foi meu primeiro grande laboratório. O escritório foi aqui, eu brinco, no fundo do quintal, tudo começou, não foi aqui que tudo começou, primeiro foi no apartamento, ainda solteira, e logo em seguida mudei para uma casa menor, primeira casa, essa é a segunda casa depois de casada. Me apaixonei pela área verde e o escritório, onde hoje é a ginástica, mas antes já foi brinquedoteca, depois que o escritório saiu de casa, o escritório saiu daqui faz uns 18 anos, mas foi muito gostoso. As meninas dividiram o banheiro, eu tinha só 2 quartos para ela, e a gente foi indo e foi reformando, elas foram crescendo. Fiz um puxadinho aqui, um puxadinho ali, daí veio o terreno. Aí eu brinco que aqui no fundo a gente tem o cafofo, que elas adolescentes eu fiz um lugar para elas namorarem, para chamarem os amigos.
tenho família e amigos, muitos amigos que moram fora, então tem um quarto de hóspedes aqui em cima, temos 5 cachorros, estão escondidos aqui para todo mundo ficar feliz. Então essa casa, ela realmente, ela caminhou com a gente, e ela é muito reflexo de tudo isso, assim. Sou super apegada. A roseira que vocês veem aqui é uma roseira que fazia parte do terreno que não era nosso, da nossa vizinha, da senhorinha que faleceu. E ela até era um galinho, quando a gente comprou, ela gostou. A nova dona dá muito beijo nela e cuida bem dela. E aí essa casa a gente curte muito, sabe? Então, e de uma maneira muito despretensiosa. Eu não tenho pretensão alguma de fazer decoração aqui ou de fazer como manda o figurino. Aqui é um ambiente de ser feliz. Então, essa casa fala disso, de uma ocupação leve, sem pretensões, assim, mas sem grandes pretensões. Eu acho que esse é o segredo, né, da decoração, porque ela tem muito a sua cara, ela tem cara de casa gostosa, ela tem cheiro de bolo assado, fresquinho. É muito gostoso, e essa relação toda que você falou tá aqui, tá em cada detalhe, em cada verde que a gente vê, mas tem uma outra relação que eu vejo que tem aqui, que são as obras de arte. Qual é a sua relação com a arte? Como que isso começou? Eu acho que a arte é um movimento muito importante para mim, acredito que até para o meu trabalho. Eu adoro ir às feiras de arte, às vezes até mais do que as feiras de design. Eu ouvi algumas palestras, eu acho que a gente falando do pensar na frente, eu não quero antecipar, não tenho bola de cristal, não é nada disso, mas quando a gente fala em tendências, né, o que fazer, como morar, eu acho que a arte é o que está sempre um pouco à frente. Eu tenho essa sensação, eu percebo que minha cabeça volta refrescar, volta com outro frescor quando eu vejo essas coisas diferentes, esses grandes museus novos, né, que misturam essa arquitetura com o que há de mais contemporâneo em arte, até mesmo olhando para trás, e esses grandes museus que também falam do passado, nos mostram tudo que já foi feito. Então, é um bichinho que eu brinco que quando pica a coisa é séria, né? E é um prazer muito grande que eu tenho. Não entendo, não faço, não é que eu seja uma entendedora, eu sou uma amante. Uma grande amante dessas peças inusitadas, diferentes e que impactam muitas vezes, ou que muitas vezes é o belo pelo belo, né? Você olha e fala, ai, que lindo. Eu tenho uma amiga colecionadora que ela diz isso, que a arte não é esse artista é importante, esse é bom, esse é ruim, é o que te emociona, né? O que te diz alguma coisa. Se diz alguma coisa para você e não diz para mim, não significa nada, significa o que você acabou de falar. Então, a arte ela tem um significado meio subjetivo, né? Não, um totalmente, valor. Sim. E é isso, né? Conversando um pouco com os verdadeiros colecionadores e tudo mais, você percebe que existem movimentos. Minha coleção fala disso, eu tenho este caminho a seguir, ou não, eu estou pensando no que vai valorizar, em descoberta de artistas novos. Por isso que eu falo, eu não me considero colecionadora, eu sou uma amante, aquela coisa que flerta, sabe? E eu vou, tem uns artistas que vão ficando no meu inconsciente, eu vou me apaixonando, e um dia eu falo, agora dá para comprar, e assim vai. Muito lindo, eu adorei. As obras aqui, elas se misturam, né? Aí eu brinco que o high-low aqui tá aí, eu tenho coisas ótimas misturadas com coisas nada, e aí vai a minha bagunça. Maravilhoso. Eu queria então conhecer esse cafofo aí que me interessou com as minhas filhas crescendo. Espero que ele esteja organizado, porque
Ele estava desmontado até pouco tempo. Vamos lá, vou te mostrar. Mas o bom é ver a realidade, como que é mesmo. Bom, então vamos lá. Para me inspirar para as minhas filhas crescendo. Vamos lá. Marina, voltando um pouco para o seu lado profissional, durante os programas a gente conversa muito com as pessoas sobre essa sensação de pertencimento que a casa tem, né? O que é o pertencimento para cada um? Nos seus anos todos, trabalhando com pessoas, o que você acha que traz sensação de pertencimento? Eu acho que o pertencer fala de falar verdades, né? Então a gente tem que ser muito verdadeiro com a gente mesmo, naquilo que a gente quer ter por perto, naquilo que se põe na casa. Então eu acho que é muito por aí. Fazer a escolha, vou morar neste lugar porque é o lugar que eu quero, que eu amo, não pelas interferências todas. Eu penso muito que hoje a gente com as mídias sociais, né, fica um pouco antenado demais no que está acontecendo fora e ouve pouco o que está acontecendo dentro. Então acho que é isso, é escolher para ser feliz o lugar que for, como for, né? Eu acho que sem amarras, completamente sem amarras. Eu acho que pertencimento fala de ser verdadeiro com aquilo que você quer. E aí eu não pude deixar de pensar nos seus trabalhos, como você consegue interpretar tanto as pessoas e trazer autenticidade, né, para cada projeto. Ele tem a sua cara, mas não tem, né? Você deixa, você entrega as casas com uma generosidade muito bonita em relação à autenticidade, né? Engraçado, Ana, você falar isso, porque tem uma coisa muito processual hoje, né? Para a gente entregar uma casa, fazer o projeto desde a arquitetura, a gente faz a obra, né? O escritório ajuda a administrar a obra. Então é um processo longo, processo burocrático, e a gente fala de sonho. Então é quase uma dicotomia, né? O que a gente quer entregar e o que a gente tem que fazer. Eu acho que eu fiquei uma boa tradutora, sabe? Então eu acho que numa conversa eu consigo ler muito bem os desejos e fazer as perguntas certas. Hoje, né, em épocas de inteligência artificial, acho que o grande trunfo vai ser saber fazer a pergunta certa para esse AI aí. Então, eu acho que é um pouco por aí. E eu acho que é uma coisa que vem desde o começo do meu trabalho, eu brinco que são os aproveitamentos. Eu não tenho aquela vontade do tudo novo, ou só vai ficar bonito se for a poltrona assinada, bacanérrima e tal. Lógico que eu quero ter a poltrona, e às vezes tenho, mas não é isso que vai fazer a casa ser gostosa ou não. Então, quando você deixa, talvez essa vaidade de lado, o caminho fica tão claro, tão norteado assim, e o norte passa a ser um sonho, uma peça de família, ou até mesmo um pinguim de geladeira, sabe? Tudo isso faz acontecer a casa. E aí elas não ficam iguais, que é o que a gente tenta muito, muito, muito. Eu acho que esse ressignificar alguns objetos imóveis que tem uma relação com a história daquelas pessoas, sim, é riquíssimo, né? É o que você falou, não é tanto sobre a poltrona assinada, é muito legal quando ela também faz sentido, né? Lógico, lógico. Eu ando, assim, como profissional, a gente fala, né, do mundo da arquitetura pura. Eu brinco, eu sou decoradeira, né? O mundo da arquitetura pura, o mundo das artes, né? E o mundo das artes decorativas. Eu sei, existe até um preconceito, né, dessas duas outras artes importantes com a coisa da decoração, mas a decoração fala da escala humana. E eu aprendi a não me preocupar com isso, eu aprendi a respeitar muito a arquitetura ótima, a arte ótima, e eu me inseri nessas casas
valorizando o que a pessoa valoriza. Aqui na minha casa, você vê o que eu valorizo, tá nítido. Eu gosto de verde, eu gosto de arte, eu gosto de luz. Então, tá aqui. E gosto de conforto, né? O conforto é uma coisa que norteia muito as minhas escolhas quando eu posso ajudar o cliente para isso, essas casas. Então, eu acho que é um caminho que é para ser divertido e sem... a regra não é para ter regra. Não precisamos de regra alguma para fazer o bonito. Mas eu perdi o fio da meada, mas o que eu queria falar é que eu andava me questionando sobre o belo, né, essa coisa. Eu sou esteta, eu gosto de tudo que é bonito. Eu gosto do bicho bonito, eu gosto da roupa, eu gosto tudo que você imaginar. Meu olhinho brilha quando é bonito, tem desenho e tudo. E eu chego à conclusão que a gente precisa do belo, né? Olhar certeza. Um horizonte belo, mas sem grandes movimentos, mas o belo é bom também. Então, porque o belo às vezes está no simples. Justo, né? Sem dúvida. A simplicidade, ela passa a ser fundamental, né? Com certeza. Das coisas mais bonitas são as mais simples, sem dúvida. Uma casa continua, o tempo a atravessa. Às vezes, por tudo, a esquecemos. Voltamos a ela hesitantes. Casa, você me aceita de volta? Uma casa sempre diz sim. Ela nos ouve, nós a ouvimos. Ela quer mais de nós. Nós a descobrimos, cobrimos, reviramos, quebramos, nós a amamos. Uma casa sempre continua. Uma casa dá muito mais, sempre, do que pedimos a ela. Marina, no seu livro, Alguém Passa Por Aqui e Deixa Alguma Coisa, você compartilha seu processo criativo, né? Você fala da busca por referência, pesquisa, que inclui até a arte e a poesia. E eu queria entender como é que funciona esse processo criativo para um lar vindo de lugares tão diversos. Primeiro, o livro... Ele nasceu para falar de Alguém Passa Por Aqui e Deixa Alguma Coisa. Ele nasceu para falar de processo criativo, mas a protagonista, né, da casa acabou sendo essa casinha abandonada na Bocaina e a poesia da Noemi, maravilhosa. E tudo aconteceu de uma maneira muito interessante. Eu tinha visto Noemi numa flip de alguns anos atrás, acho que primeira vez que ela foi para a Flip, e me encantei. E, bom, ou não, a gente já fui pedir para ela falar sobre decoração. E o nome do livro, Alguém Passa Por Aqui e Deixa Alguma Coisa, fui eu tentando explicar para uma grande escritora o mundo das artes decorativas. E olha, ela foi muito interessante, porque quando eu explicava para ela que o que eu fazia era um pouco diferente, ela não entendia, porque aquilo que eu fazia, ela achava que era o óbvio, era o jeito certo a ser feito. Foi um processo muito, muito rico, assim, eu acho que eu aprendi uma vida no fazer era o meu segundo livro, o primeiro livro, Morar é Viver, que eu amo também, escrito pela Maia Mendonça, com as fotos do Rômulo. Foi um primeiro livro, mas ele mostrava muito o trabalho, né? Aquilo que resultado. Ele mostrava muito casas, e foi interessante que na época a gente separou entre aconchego, intimidade, a gente falou das áreas da casa, sabor, né? A gente falou isso, a minha loucura toda, isso gerou uma linha de perfumaria que tinha esses nomes, bom, a cabeça aqui não para de funcionar. Mas a Noemi, uma das primeiras conversas eu contei, Noemi, essa minha entrada é uma bagunça. Alguém sempre passa por aqui e deixa alguma coisa. Então o nome do livro veio dessa história de eu falar que a minha entrada nunca é organizada, nunca tá sem bagunça. Processo criativo, eu acho que transpiração mais do que inspiração, eu acho que é um exercício
um exercício de fazer sempre, um exercício de buscar o melhor, como a gente já tinha falado, né? Fazer uma casa, a mão de obra, a execução, a marcenaria, a pintura, é um processo super complexo, é um processo que exige esforço. Então, esses mundos, né? Esse mundo lindo, cor-de-rosa, esse mundo duro, fazer o andar, por isso que eu fico assim, quase constrangida em falar, por quê? Processo criativo, aquela coisa longa. Eu acho que no meu lazer, no meu tempo livre, eu estou exercitando essa criação, essa busca, esse novo olhar. Mas no dia a dia tem que ser muito assertivo, né? Então eu ouço, eu estou junto com a equipe, a gente fala, discute, referências e quanto mais eu faço, mais parece que vai ficando fácil, mais gostoso fica e assim vai. Mas o livro, ele transita por coisas que amo e que falam de onde busco realmente esse olhar, esse jeito de achar que a casa tem que ser. A gente viaja, a gente vai para lugares de A a Z, né? É interessante entender como o homem mora diferente. A coletânea deu de presente, convidou a gente para uma palestra maravilhosa e estava falando das primeiras casas, né? Se a gente entender que a caverna foi a primeira casa, a primeira janela é o olhar do homem para fora dessa caverna. Então é muito interessante entender que tudo ficava em torno do fogo e depois da água. Então, entender esse morar nesses lugares diferentes, eu acho que traz muita informação para a gente, não de uma maneira tão óbvia, mas faz a gente exercitar por aqui. Onde vive a sua história surgiu disso, né? De servir mesmo, de inspiração e de dividir, de compartilhar diferentes formas de morar, porque as pessoas têm estilos de vida diferentes, e o que eu acho bonito é ser livre no morar, né? Opa, é você isso, morar com essa autenticidade, com essa verdade. Então foi daí que surgiu explorar isso através de visitas e conversas com pessoas de diferentes perfis e modos de vida. Não, parabéns, que legal. E eu penso que hoje, depois, né, desses 30 anos de estrada, eu me sinto na obrigação de contar um pouquinho e falar um pouco mais de tudo que eu aprendi. Então eu tenho muito prazer em dividir, em tentar. Acho que eu falo muito do trabalho, né, de exercitar. Eu acredito muito nisso. O exercício te melhora, a conversa, o contato com o cliente, a dificuldade da execução. Isso tudo cria uma expertise mesmo e que faz com que você cada vez melhore. Então, é gostoso, é um processo bom. Dá para ver essa paixão, né, pelo trabalho. É muito inspirador e bonito mesmo de ver. E aí, para a gente encerrar, para a gente acabar, eu queria que você pensasse em alguma frase ou até uma poesia. Eu não vou pensar, eu só não vou ler nem nada. Muito bom, adorei. Apareceu Marina. Aqui, eu falei, pronto, deu. Adorei. Muito bom, obrigada. Imagina, obrigada a você, foi uma delícia. Vou servir o bolo, tem. Hoje viemos conhecer a casa da Marina, uma mulher sensível e elegante que fez o seu estilo de vida a sua profissão. Ela nos contou sua vida através do seu lar. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Muito lindo. Esse bolo tá cheiroso desde a hora que a gente chegou aqui. Mas eu vou servir para todo mundo, gente. Agora claro. Vocês esperam. Obrigada. Vocês comem, hein, gente?